Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja entre nós. Jesus diz na sua palavra, hoje pela manhã estava meditando sobre o que o Senhor fala sobre os amigos, né? Então, ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em João 14, 18, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, não é o Judas do... Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que eles hão de ir para lá e fazer morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso falou Jesus. Então, aqui diz que ele deixou o Consolador, que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito isso. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, aqui fala de Jesus, da palavra de Deus, né? Ele diz que em João 14, 6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou, porque aqui perguntavam para ele no João 14, 6, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E ele disse, Jesus respondeu ao Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a herança eterna que a gente tem em Jesus Cristo. O Jesus, ele veio na terra para que nós tivéssemos o poder do livre-arbítrio, poder escolher entre o bem e o mal. Então, ele fala conosco de uma forma bem clara aqui na Bíblia, logo que nós conhecemos o Evangelho, nós demoramos para decifrar o que realmente Deus quer falar conosco através da palavra dele. Mas é como todo livro, quando nós vamos nos familiarizando com a linguagem de Deus, é assim como as linguagens do mundo, as vozes do mundo. Nada no mundo que fica impregnado na nossa memória, ela de imediato ela toma aquela posição de como fizesse parte de nós, mas ela vai entrando aos pouquinhos, porque Deus ele não é mal educado, Deus ele é educado, né? Então ele é amor também. Então ele importa, ele diz, importa que nos amemos uns aos outros, importa que nós sejamos mansos, importa que nós sejamos longânimos, porque nós temos um ditado no mundo que diz, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, no mundo, toda a descrição do mundo, ela é assim, Deus, ele fez as coisas ao nosso ver assim, porque Deus diz que os pensamentos deles são maiores que os nossos, são mais altos que os nossos, não é? Então, nós não temos como decifrar Deus, mas ele deixou um layout, vamos dizer assim, aqui no mundo para que nós nos guiássemos. Então,
temos sempre que depender da palavra dele, porque a palavra dele é a água viva, né? Como ele muito expressa na Bíblia, a palavra é água viva. Quem beber dessa água jamais sentirá sede. Então, como eu estava falando, tudo que é, tudo que vai ficando no nosso subconsciente, nós sabemos agora pela ciência, a ciência está muito acelerada nos últimos tempos. Ó, Deus disse que haveria um desenrolar da ciência muito grande, um desenvolvimento da ciência muito grande, e também haveria um despertar. Então, nós precisamos despertar. Tanto diz na Bíblia que desperta tu que dormes, porque nós dormimos espiritualmente, nós viemos aqui para o mundo, é como se nós tivéssemos apagado, deram um sopro no nosso nariz e nós tivéssemos apagado as lembranças de onde a gente veio, mas nós somos alma e nós não deixamos de existir, nós só deixamos de existir quando nós não quisermos seguir o Pai, né? Seguir o conselho do Pai. É assim que nem uma mãe e um pai. Então, ele diz, quem guarda as minhas palavras é amado do meu Pai, e eu virei e vós estarei comigo, porque preparei moradas. Ele fala isso na palavra. Agora está muito fácil pesquisar no Google, porque tu põe na IA e tu coloca onde está essa palavra, que é uma ferramenta maravilhosa. Tá lá em tal, tal, tal. Aí vai lá a IA e chama a palavra ali, né? Então, nós não temos dificuldade mais em saber se é Bíblia, se a pessoa que está falando os versículos e os livros bíblicos, ela está mentindo, ou aí a gente pode conferir, né? Mas o que eu falo da palavra? A palavra, ela é vida, é água viva, é água que nos transforma. Ele diz também, eu lhe dou a paz, eu vos dou a paz que não é como o mundo dá. Então, por que às vezes a gente está em tribulações, em perseguições, né? Porque aqui dizia aqui no versículo 14, no 14, diz que nós seríamos perseguidos, porque se ele foi perseguido, por quê? Porque antes de vir Cristo, nós vivíamos no Velho Testamento debaixo da lei, mas agora vivíamos as pessoas que viviam no Velho Testamento, elas viviam, tinha um outro decreto, elas entregavam ofertas, né, ao Senhor. Mas quando veio Cristo, Cristo já foi a oferta viva que desceu do céu. Então, aí ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Então, por que procurar Deus e como é que é, e guardar a sua palavra no coração para que não roubem, né? Porque a coroa da vida, ela vai ser dada na eternidade. Então, Deus, Jesus, né? Deus entregou o seu Filho amado para que nós viéssemos ter livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Só que no mundo, como eu digo, tem muitas vozes, então nós precisamos estar sempre atentos, 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 não é? Porque as perseguições vão surgir, por quê? Porque o pecado, né? O pecado é revelado através de Cristo, né? Cristo, ele é amor, ele é paz, mas ele disse que veio para dissipar as obras das trevas, não é? Então a gente tem que ser consciente de que nós estamos, nós não estamos como é, num tempo que não vai haver perseguições. Vai haver perseguições e muito mais perseguições. Por quê? Porque o pecado, ele é descoberto cada dia é descoberto o pecado. Então nós temos que saber bem como estar alicerçados na palavra de Deus para que nós não venhamos a pecar, que o Espírito Santo venha sempre nos guardar, nos livrar, como diz a palavra nos Salmos, diz, livra-nos de homens dissolutos e maus que não têm o conhecimento da verdade, né? Eles não têm, eles amam fazer o mal, eles são do mal, eles não têm mais, como é que é,
muitos foram cortados da presença do Senhor. Então, para que nós possamos resistir, estar firme contra as astutas ciladas do mal, como diz na palavra, depois você procura aqui pela IA, mas procura onde que está essa palavra, nós temos que permanecer na palavra de Deus. Estais firmes, pois tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Em Efésios 6 diz, Efésios 6:15, 14, 15. E calçados os pés da preparação, são as armaduras de Deus, né? Que fala em Efésios, né? Então, nós não temos que estar brincando de cristãos na igreja. Nós não temos que estar brincando de cristãos na igreja. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante da nossa salvação, em primeiro lugar, não é? E diante de Deus, porque Deus, ele diz assim, quando a gente erra, Deus diz assim, ó, novamente voltei como é que é, porque Deus sofre cada vez que a gente não permanece firme diante do inimigo, porque o inimigo, ele não é educado, ele vai metendo goela abaixo, como eu falei logo no início do vídeo, o inimigo, ele vai colocando as coisas aos pouquinhos. O evangelho, ele te dá a opção, o inimigo, ele não te pergunta se tu quer ou se tu não quer. Ele não tem, como é que é, respeito, e não te respeita. Se tu diz não uma vez, ele vai dar uma volta, vai dar 3 voltas, vai dar 4 voltas, porque diz a palavra, o inimigo anda ao redor buscando alguma alma que possa tragar. Então ele não descansa, nunca ele vai baixar a guarda dele. Então nós precisamos nos limpar cada dia mais, porque a palavra de Deus diz, aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Então Deus, ele é misericordioso, sim, Deus é misericordioso, Deus não quer que ninguém se perca, mas que nós cheguemos ao conhecimento da verdade da vida, né, que há no Pai. Glórias a Deus, Senhor. Abençoa, Paizinho, cada pessoa que assistir esse vídeo. Essa palavra, Pai, Deus me coloca no meu coração para me ministrar na palavra aqui, no Evangelho, no no Evangelho em Cristo vivo, aquele da água da vida que Ele dá para nós todo dia através da palavra dele, que nós possamos nos revestir. Paizinho querido, nós te pedimos a tua bênção, Pai, sobre todos que forem assistir esse vídeo, Senhor, porque o Senhor, como diz na tua palavra, que não rejeita, Pai, o Senhor não tem prazer na morte, o Senhor tem prazer na vida. O Senhor é um Pai, Deus amoroso, poderoso, o suficiente poderoso para nos dar toda essa maravilhosa natureza que o Senhor nos preparou para nós, Senhor, que nós possamos cada dia mais estar agradecidos, gratos por esse poderoso Deus que nós precisamos conhecer cada dia mais. Aqui em 2 Coríntios diz, 2 Coríntios 9:8 diz, e Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em toda boa obra. Então, nós só vamos alcançar isso aqui se nós estivermos bem pertinho do Senhor, bem pertinho da sua palavra, lendo a palavra todo dia. Não pensa que o inimigo não tenta nos afastar de Deus com distrações, né? Então, é isso que eu peço a Deus, que cada dia também eu possa estar ministrando a vontade dele e não a minha, porque Deus, ele é tão amoroso que ele nos permite, e ele nos permite escolher às vezes coisas que não é do agrado dele, coisas que só vão edificar aqui essa parte material, mas nós podemos estar bem alicerçados e conhecendo os propósitos que cada um foi formado para que venhamos a ser aqueles filhos amados que regozijam as entranhas do seu Pai. Então é isso que
Deus regozija as entranhas, eu achava tão estranha essa palavra, mas regozijar as entranhas, que quando tu tá feliz, realmente é aquele filho que o teu corpo em si se move todo. É isso que Deus quis dizer através dessa palavra. Então, aqui eu deixei umas quantas palavras, né? Aqui também tem em 2 Coríntios 2, 11, os falsos apóstolos. Tomara que se portassem um pouco da minha loucura, na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns corrompidos, sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então, Deus é um ser simples. Todas os filmes que passam sobre Cristo é uma coisa muito, 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 muito sublime. Então, eu deixo essa palavra, que cada um possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É outra palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque o inimigo, ele está ao redor, sempre bramando uma alma quem possa tragar. E essa outra palavra. Que Deus abençoe a cada um. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja entre nós. Glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos.